agora a gente vai entrar no sétimo elo. Se vocês olharem, é como se os 12 elos fossem divididos em duas metades de 6 elos, né? Então, como se a gente agora tivesse completado uma primeira etapa, que vai do primeiro ao sexto, e agora do sétimo ao 12º, é como se fosse vamos dizer, uma reedição dos 6 primeiros de um modo um pouco mais grosseiro. Isso é aproximado, porque não é exato, né? Porque o 12º elo diz respeito à decrepitude e morte de uma experiência, né? Enquanto que o sexto elo é o contato. Então, mas é uma reedição mais ou menos assim que a gente vai encontrar. Por exemplo, o sétimo elo, ele é chamado de Vedana. O Vedana, ele é uma tríade Vedana, né? Ele simboliza gostar, não gostar e tudo que a gente não vê por estar fixado em gostar ou não gostar de alguma coisa. Então, o sétimo elo, Vedana, ele é representado por uma pessoa enfiando uma flecha no próprio olho. Ou seja, no primeiro elo era a vidya, né? Ou cegueira, o fato dessa incompreensão da coemergência. O sétimo elo, a pessoa fica cega pela segunda vez, como se fosse possível, né? Mas é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque agora no sétimo elo, a gente tendo feito contato com as experiências, a gente vai dizer que agora eu encontrei algo que eu gostei. Ou seja, é como se nesse sétimo elo houvesse um processo que tornasse muito mais denso. Porque a gente agora, quando a gente diz assim, eu encontrei, é isso que eu gosto, a pessoa, como se nesse momento ela pudesse pegar nessa marca dela, né? Ela não encontrou o outro que ela gostou, ela encontrou a marca dela. Ou seja, ela encontrou o aspecto sutil agora corporificado em algo externo que ela pode agora encostar. Além disso, vai surgir também uma outra simplificação da experiência, porque no sétimo elo a gente vai olhar esse afunilamento ocorrendo de maneira mais intensa ainda, porque a pessoa pode simplificar ou resumir toda a sua experiência de vida em coisas que ela gosta e em coisas que ela não gosta. Então pode ser que o sentido da vida da pessoa seja simplesmente encontrar coisas que ela goste e se afastar tanto quanto for possível de coisas que ela não goste. E isso pode ser que simplesmente delineie ou simplesmente seja o roteiro do que a pessoa vem a chamar de viver. O viver é o que? A gente buscar experiências que a gente goste e se afastar de coisas que a gente não goste. Então vocês observem, sempre que a gente chega nesse ponto, nessa conversa, a gente está no sétimo elo. Aí vocês observem, né? Quando a gente conversa assim, isso parece que é o início, né? Ou seja, a pessoa vai olhar para dentro e vai encontrar coisas muito profundas dentro dela, que são coisas que ela gosta. Geralmente, todos os papos profundos em mesa de bar, eles estão ligados ao sétimo elo. Porque são as pessoas se encontrando e dizendo assim, nossa, o que tem de profundo dentro de mim? Dentro de mim tem um gosto muito profundo por Pink Floyd. A pessoa diz, não, o que tem profundo dentro de mim é comida japonesa. Eu gosto de comida japonesa, eu nasci com isso. A pessoa diz, não, eu sou viciado em chocolate, isso que eu sou. A pessoa chocolatra, né? Aí a pessoa começa a dizer as coisas que ela gosta, é como se isso fosse o que houvesse mais profundo dentro da pessoa. Mas vocês observem, isso é o sétimo elo, ou seja, para a pessoa chegar a essa conclusão, houveram 6 etapas que a pessoa nem viu, passou batido. Então, no sétimo elo, a gente vai encontrar essas experiências que a gente gosta e que a gente não gosta a partir dos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e da nossa mente. Isso aqui vai ser o filtro das nossas experiências de gostar ou não gostar. Então, esse sétimo elo, ele toca muitas áreas diferentes das nossas vidas. Ele toca o tema da felicidade, por exemplo. Então, dentro de uma visão hedonista, dessa sensação de uma maximização ou do prazer, ou de uma felicidade baseada nessa manipulação das condições externas, o que boa parte das pessoas vão chamar de felicidade vai estar ligado a isso. Vai estar ligado a encontrar coisas que vão produzir um nível de prazer, coisas que vão produzir um nível de satisfação a partir da manipulação das condições externas. Então, sempre que há momentos de crise, é uma crise do sétimo elo. A pessoa não está conseguindo manipular as condições externas para poder encontrar isso. A pessoa entra em crise. A depressão também está nesse sétimo elo.
Ou seja, a pessoa não está conseguindo realizar o sétimo elo, ela começa a afundar. Então, por exemplo, toda a questão ambiental, por exemplo, que a gente vai encontrar nos dias de hoje, a gente precisa olhar isso a partir dos 12 elos. Por quê? Porque boa parte dos problemas que a gente tem vivido dizem respeito a uma incompreensão da nossa relação com as coisas, e uma incompreensão da relação nossa com nós mesmos. Então as pessoas, elas imaginam que elas, como a gente estava vendo ontem, né, essa dimensão do brilho dos olhos, quando a gente olha para os objetos, ou a gente olha para as coisas ou para as pessoas. Então, quando aquilo é capaz de produzir uma energia dentro, que a gente vai gostar, esse é o sétimo elo, a gente quer aquilo. Só que tão pronto aquilo deixa de oferecer essa energia, aquilo vira lixo. Então a gente vai precisar olhar para esse tema, ou seja, o lixo vem da onde? O lixo muitas vezes vem de uma incapacidade nossa de compreender as coisas com profundidade. E a gente vai descartando, né? Esse descartar, muitas vezes, ele está ligado a isso, né? Se a gente olha para aquilo, aquilo não produz mais uma energia e aquilo a gente vai indo, né? Então isso tudo está ligado ao sétimo elo. A gente pode, então, agora começar a movimentar o sentido da vida da pessoa a partir disso, né? Então, vamos dizer assim, usando o sentido prático, né? A gente estava ontem brincando com o caso da pessoa que estava em casa, pensando assim, bom, mas se tivesse mais alguém para não fazer nada, seria bom, né? Aí a pessoa começa a pensar como que seria esse alguém. Então ela está lá no segundo elo, passeando pelas suas marcas internas, né? Ela tá lá. Aí ela se identifica com as marcas. Aí vem o terceiro elo. No quarto elo, ela vai à caça. Ela pega o barquinho dela, o bote, e vai. Tudo. Daí ela sai olhando para os diferentes lados para ver se, enfim, ela encontra. O quinto elo, ela vai usar os olhos para ficar olhando para as pessoas, para ver se ela não é. Ela vai ouvir se o outro é bom de papo, se o outro não é. Ela vai ficar naquilo. Esse é o quinto elo. E o sexto, porque ela está fazendo contato. Por que o sétimo elo é enfiar uma flecha no olho? Porque o sétimo elo, a pessoa diz, achei. Ah, enfim, achei. Ela pega o outro, só que ela não se dá conta de que esse outro que ela disse que ela gostou, que ela enfim encontrou, ela na verdade ela tem um checklist interno. Que ela começa a marcar assim, para ver se o outro corresponde àquilo tudo que ela estava imaginando, né? Não, tá aqui, encontrei, gostei. Aí a gente encontrou a nossa marca corporificada na face de alguma coisa. Esse é o sétimo elo. É super comum também a gente ver pessoas que vão se relacionar a partir dos currículos, né? Então a pessoa chega assim, não, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, ele estudou aquilo outro, ele já foi para uma peregrinação não sei bem aonde, ele já foi para a Índia, ou ele é vegetariano, ou ele torce pelo Corinthians, ou pelo Palmeiras, ou pelo São Paulo, não sei bem o quê. Aí, mas sim, mas você foi lá, conversou com a pessoa, ouviu o que ele tem para dizer? Não, mas ele é uma pessoa maravilhosa, porque ele já fez isso, já fez aquilo. Aí, isso é o sétimo elo, entende? A pessoa tem aquelas marcas e ela procura encontrar aquilo em algum lugar, né? Isso é o gostar. Então, quando surge essa experiência do gostar, aquilo domina a nossa atenção, domina a nossa experiência de modo que a gente pode ser que não veja mais nada, né? Por isso que o Buda diz que é uma espécie de cegueira que acontece. Tanto para a experiência de gostar, como para não gostar, entende? Então, ou seja, do mesmo modo que a pessoa encontra algo que ela não gosta, ela encontrou uma marca dela ali que ela não quer olhar, ou que ela não consegue olhar, corporificada na frente dela. Agora, um ponto super importante dessa conversa de Vedanas, do sétimo elo, é a região de indiferença, que ela corresponde, vamos dizer assim, a 99% da realidade. Que é justamente aquilo tudo que a gente não vê porque a gente está ocupado procurando as coisas que a gente gosta e evitando as coisas que a gente não gosta. Então a gente, quando se vê ocupado fazendo isso, a vasta maioria da realidade é tudo aquilo que a gente nem percebe que está acontecendo, nem percebe que é possível, porque a gente está olhando as coisas desde um local super estreito. Que é isso, né? Por exemplo, o que é esse local estreito? O Chardo Rinpoche dizia, as pessoas em geral têm muitas poucas razões para se alegrarem, porque em geral elas só conseguem se alegrar com coisas que dizem respeito a elas mesmas. E essas coisas que dizem respeito a ela mesma são muito poucas, entende? Porque não inclui os outros seres, não inclui a vastidão de possibilidades. A pessoa está lá preocupada com duas ou três coisas, se aquilo acontece, a pessoa julga que tá bom, senão é horrível. Então,
Se não tiver compaixão, não tiver esse espaço mais amplo da gente poder transitar para além dessa dimensão de gosto ou não gosto, é muito difícil, né? Então vai surgir essa vastidão da indiferença, né? Então a vastidão da indiferença é um pouco isso, a pessoa que decide fazer reforma na sua casa e descobre que agora, enfim, tem muitas lojas disso, daquilo, daquilo, outro. Mas essa dimensão de indiferença está ligada a tudo isso que a gente não presta atenção, a gente nem vem a se dar conta que existe, por uma fixação nossa a buscar sempre as mesmas coisas, né? Realizar as mesmas marcas, né? Então esse é o sétimo elo. A essência desse gostar é essa experiência de brilho da energia. Ou seja, a essência do gostar é a gente olhar para alguma coisa que produz um brilho nos nossos olhos, produz uma empolgação, produz um calor, produz um conforto e uma estabilidade. Isso é a essência do gostar. A gente vai encontrar os 5 elementos, essas 5 qualidades, como sendo a essência do gostar. Então a essência dessa experiência é isso, né? Então, o sétimo elo acontece esse afunilamento, né? A pessoa encontrou a sua marca. Ou seja, ela tinha aquele checklist interno, agora ela pegou naquilo, né? Aí a coisa nunca termina isso, nesse ponto, né? Porque a gente, quando gosta de alguma coisa, não é assim, eu gostei, que bom, então tá, seja feliz, eu também vou ser feliz, a gente se vê. Não é assim. Então a gente, quando olha para alguma coisa que a gente gosta, a gente quer de novo. Aí vem o oitavo elo, Trishna, que é simbolizado por duas pessoas conversando. O que elas estão conversando? Elas estão, na verdade, fazendo planos, né? Isso que simboliza o oitavo elo. Ou seja, aquilo que a gente gosta, a gente quer ter de novo. Aquilo que a gente não gosta, a gente fica fazendo planos de como não gostar, como não encontrar de novo. Aí a nossa experiência, ela se afunila um pouco mais, né? Então, vamos dizer, se a pessoa foi lá no SEB e encontrou alguém e essa pessoa mais ou menos casou, assim, fechou com tudo que ela estava imaginando, ela pensa, mas aí, será que ela vai vir em outra prática de novo? Como é que eu faço? Aí ela pergunta para alguém, você conhece o fulano? Já tinha ouvido falar? De onde é que ele é? O que ele faz? A gente começa, então, a investigar aquilo, fazer aquele movimento. Isso é o oitavo elo. A gente começa, de alguma maneira, mover os nossos pauzinhos para poder experienciar aquilo de novo. O contrário também, ou seja, se a gente encontra alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica pensando, como é que eu faço para não encontrar com fulano? Se eu sair 5 minutos mais cedo, for por aquela rua, eu não encontro com ele. Ou se eu sair 5 minutos mais cedo, eu não cruzo com ele. A gente fica fazendo planos para não precisar se deparar. Mas a pessoa pensa que ela está se deparando com o outro, mas não é o outro. Ela não quer se deparar com uma marca dela. Porque o ponto é sempre esse, né? A gente olha para o outro, a gente vai para algum lugar. Esse lugar é que a gente não quer. Então é o outro, é o lugar. Por quê? Porque no exato instante que eu olho para o outro e a gente não vai mais para esse lugar, o outro está absolvido. É sempre assim. Então não diz respeito a um aspecto grosseiro da realidade. Diz respeito a esse aspecto sutil. O gostar, ele é um lugar interno que a gente vai. O não gostar também. Não diz respeito aos outros. Por quê? Porque tem um dia que a gente vai olhar para o outro e não vai mais sentir aquilo, vai sentir outra coisa. Aquilo não é alguma coisa inerente dele. Aquilo sempre é coemergente. Então, no oitavo elo, a gente, na verdade, está fazendo planos para poder encontrar essas marcas de novo. Ou não. Então, isso é a essência do oitavo elo, né? Que é Trishna. Às vezes é traduzido por desejo. O desejo de ter de novo, vamos dizer assim. Né? Isso é a essência do desejo nesse sentido, né? A gente fazer planos, né? Vocês observem, cada etapa dessas, ela como que anula, no sentido de que a gente cada vez mais vai ficando um pouco mais densa a experiência e a gente automaticamente vai esquecendo das etapas anteriores. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo planos para obter de novo, a gente já nem está pensando se a gente gosta ou não gosta, a gente já gostou. A gente já não fica mais pensando. Quando a gente gosta de alguma coisa que a gente encontra, a gente esquece que a gente está fazendo contato com aquilo. A gente olha e gosta, porque aquilo domina a nossa atenção, aquilo domina o nosso mundo interno. Então, cada um desses elos que vai passando, ele vai automaticamente botando aquilo tudo no modo offline para nós. Assim, a gente não vai vendo mais. Vai ficando cada vez mais denso. Quanto mais denso vai ficando,
mais a gente vai subliminando essas etapas anteriores. Né? A gente vai vamos ficando como que inconscientes para nós. A gente nem vai se dando conta mais. Né? Então, no oitavo elo é isso, é o nossa tarefa de fazer planos e de arquitetar coisas, de como que a gente pode fazer para cruzar com a pessoa, para não cruzar, ou para ter alguma experiência que a gente teve. Né? A pessoa às vezes começa a sonhar com aquilo, começa a movimentar os seus pauzinhos. Né? Isso é o oitavo elo. A pessoa encontra alguma coisa que ela quer comprar, ela pensa, será que tem desconto? Será que eu posso parcelar? Será que tem alguma coisa? E a gente começa a arquitetar tudo, né? Você está dizendo que se acontece o oitavo elo, automaticamente todos os outros estão acontecendo. Já, automaticamente. Vem tudo de brinde. É muito impressionante, né? Porque veja a sutileza do Buda para descobrir isso tudo, né? Então, como é que ele fez isso? Ele só fez isso porque ele repousou numa dimensão livre da mente dele. Ele repousou numa dimensão livre sem ficar preso às aparências. E dessa região livre ele se deu conta de como que o nosso engajamento com as coisas ocorre, né? Só que assim, não é do Buda e nós não temos isso. O simples fato da gente estar manifestando isso já é o atestado carimbado, assim, de que a gente tem a mesma natureza livre. Justamente porque a gente está fazendo isso, que a gente tem uma natureza livre. Por quê? Porque a gente faz isso de um jeito, depois faz de outro, depois faz de outro. A gente tem uma maleabilidade interna de poder estar o tempo inteiro realizando isso. Isso já é o atestado dessa mente livre, não falta nada. Falta só a gente conseguir parar e ver. Isso é um desafio, parar e ver. Mas a gente ainda está na etapa que a gente está procurando, a gente gostou, né? A gente gostou do outro, a gente gostou de alguma coisa que a gente quer ter de novo. Então a gente está lá no oitavo elo. Aí vem o nono, o Padana. O Padana é representado por uma pessoa colhendo frutos na árvore. Ou seja, colhendo frutos somos nós, colhendo os frutos do nosso movimento. Então, vamos supor que a pessoa foi lá, encontrou o outro lá, o Dharma Match dela, né? Encontrou aquilo, tcharam, aí ela gostou, aquilo fechou com o checklist dela lá, enfiou a flecha no olho, perfeito. Aí ela começou a fazer planos, entrou no Facebook, agitou o WhatsApp, não sei bem o que, encontrou. Aí manda uma mensagem, aí o outro responde, que interessante, você mexeu com os meus números também, aquela coisa toda. Isso. Aí marcam de se encontrar e aquilo ganha uma complexidade. E a pessoa começa a colher os frutos, entende? Porque ela começa a pensar como realizar aquilo vai começar a dar os frutos. Então, se a pessoa gostou, ela começa então a se mobilizar para ter aquilo de novo. O nono elo é quando ela começa a colher os frutos daquilo. Tanto para o lado inverso, ou seja, ela começa a pensar como que ela faz para evitar, ela começa a colher os frutos. Ela vê que dá certo se ela sai 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Ou se ela bloqueia o outro lá, não sei bem aonde, ela não precisa mais cruzar, não precisa mais não sei bem o que, ela manda alguém no lugar dela. Ela começa a colher os frutos disso. Isso é o nono elo. Só que vejam, quando a gente está no nono elo, a gente nem está se dando conta de que um dia a gente gostou, que um dia a gente fez contato, que aquilo está dominando a nossa experiência. Está dominando o nosso sentido de urgência de ter que estar fazendo aquilo. Né? Isso é o nono elo. Então, o nono elo é a gente colhendo os frutos das nossas experiências, né? Ou seja, dos nossos Vedanas. A gente está colhendo os frutos para poder acessar os Vedanas de novo, de novo, de novo. Né? Isso é a essência do casamento, vamos dizer assim. A pessoa olha para o outro, blum, aí a pessoa vai para casa. Aí quando o telefone toca, ela... Blum, aí vem uma mensagem do outro, aquilo vai num tempo assim, né? Daí a pessoa pensa, como é que eu faço para ter isso de novo? Aí ela, aquele mundo todo, ele está como que acoplado à figura do outro. Aí ela começa a fazer planos para ter aquilo, né? Como é que ela faz de novo? Aí vão se encontrando, um vai na casa do outro, marca não sei o que, meditam junto, claro, né? Aí começa a fazer retiro junto, aí começa aquela coisa toda, né? Esse é o nono elo. Então a pessoa está colhendo os frutos disso. Aí vem o 10º elo, que é Bhava, nascimento. Então o 10º elo é o enquadramento. O enquadramento é assim, a pessoa pensa que se ela pega o outro e bota dentro de casa, aquilo fica mais acessível para ela, né? Então agora vem esse 10º elo. Aquilo a pessoa começa a surgir a partir daquilo. Então tem um nascimento. Então é representado aqui, é representado por uma mulher grávida, né? Ou
seja, tem um nascimento que está acontecendo ali dentro, né? Então, não tem como você separar assim, nascer a mãe e o bebê. Os dois nascem juntos, né? O pai e o bebê, eles nascem juntos. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, esse é o nascimento que está acontecendo. Então, aqui no 10º elo, a pessoa começa a se perguntar, ela se constrói a partir do Vedana dela. Ela diz, eu sou esse. Surge de novo, como no 3º elo, aquilo ocorreu de modo muito sutil, agora a pessoa já está apoiada por uma determinada circunstância externa que ela diz, eu sou isso. Aí aquilo nasce, a pessoa casa, esse é o 10º elo, tem o casamento, tem a formatura, tem esses, vamos dizer, os rituais de passagem, em que a pessoa agora, ela como que vai surgir a partir de uma identidade, ela vai surgir a partir de um javali concreto dizendo que ela é isso. Ela é alguém que gosta disso, ela é alguém que não gosta disso, ela é alguém que não sei bem o quê. O 10º elo a gente tem esse nascimento. Só que vocês observem, quando a gente diz que a gente nasceu como alguma coisa, que a gente nem está levando em conta o dia que a gente gostou daquilo a primeira vez, ou o dia que a gente estava com o nosso barquinho lá, todo mundo procurando alguma coisa, né? Aqui a gente já é. Então já tem uma complexificação, porque quando tem esse nascimento, começa a surgir uma série de outras coisas complexas que a gente tem que ficar fazendo, porque a gente não tem tempo de ficar voltando ao momento em que aquilo, vamos dizer assim, começou, né? Então o 10º elo é muito interessante. É muito comum também no 10º elo surgir uma sensação de soberba. Muito comum. Isso dentro do samsara é uma coisa aprisionante. Porque o que acontece é assim, todas as pessoas, elas têm níveis de certezas internas, né? Com relação a certas coisas. Porque elas colheram um conjunto de experiências em que elas fizeram planos e elas colheram frutos, né, no 9º elo, em que elas tiveram determinados sucessos a partir daquilo. Então no 10º elo ela vai dizer, surge a identidade, mas a identidade ela surge inseparável de uma visão de mundo. Aí surge uma sensação, o mundo é assim. Aí esse mundo é muito interessante, né? Por exemplo, o mundo de um advogado. Não, o mundo é assim, regido por leis, tem que ter um bom senso, tem que ter coisas que as pessoas têm que saber que elas podem, outras coisas que não são corretas, porque senão aquilo vai ocorrer e não sei bem quantas coisas. Mas se pergunta para o engenheiro, o mundo também é regido por leis, só que são umas leis um pouco diferentes, né? E aquilo tudo de acordo com onde a pessoa está olhando tem um mundo correspondente. E aquilo é muito fácil, especialmente dentro do samsara, de surgir uma sensação de dignidade, vamos dizer assim. Para não dizer pose. Né? Então, dentro do samsara, todo mundo tem uma sensação de pose. Uma sensação de que está entendendo como é que as coisas estão acontecendo. E a gente é pego justamente nesse ponto. Porque essas certezas, dessas identidades, a partir desse processo dos 12 elos, eles nos fazem estacionar. E a gente fica dentro das nossas certezas porque elas nos oferecem um conjunto de conforto ali dentro. E aquilo, então, nos deixa parados, estacionados ali dentro. Então, todos os seres têm uma sensação de dignidade. Você olha os cachorros, galinha, gato, tá todo mundo achando que está entendendo alguma coisa. Então, todo mundo tem um nível de pose nesse sentido, né? E a gente é pego dentro do samsara exatamente por isso. Porque isso vai nos deixar acomodados dentro das nossas certezas. É difícil. Então, é complicado. Por isso que sair do samsara é difícil, né? Porque a gente tem as nossas certezas de como que as coisas funcionam. O Lama conta, assim, né, do Chagdo Rinpoche. Ele diz assim, o Chagdo Rinpoche, ele era extremamente silencioso. Ele não discutia com as pessoas. Por quê? Porque é inútil. Todo mundo já sabe como é que tem que fazer as coisas. É muito comum vocês encontrarem pessoas que se aproximam de vocês, não porque elas queiram que realmente vocês deem a real para elas. Elas querem um aliado. Elas querem que vocês concordem com o que elas querem fazer, enfim. Muito difícil ajudar alguém. Porque as pessoas querem aliados dentro das bolhas delas, entende? Aí vocês imaginem os mestres dentro disso. Eles, claro, com certeza, faça. Por que vai se opor, entende? O Lama conta, o Rinpoche não fazia nada. Ficava quieto. Por quê? Porque é inútil. Aí ele esperava a pessoa se estribuchar. Quando a pessoa se estribuchava, é o quê? Esse 10º elo da pessoa explodia. A pessoa pensa, eu tinha tanta certeza sobre isso, o que aconteceu? Aí a pessoa gera uma abertura interna em que ela vai até o mestre e pergunta, e agora, como é que eu resolvo isso? Aí uma habilidade que por dentro daquela experiência que a pessoa está passando, ele enfim vai conseguir apresentar uma rota de saída.
mas a pessoa vai precisar se sensibilizar diante do samsara, senão a pessoa não vai ter abertura para ouvir. Ou mesmo que aconteça um milagre da pessoa ouvir e entender, ela tem que mudar. Estamos trabalhando. Então tem esse processo, né? Isso é o 10º elo. A gente surge com os nossos Vedanas, a gente colhe algumas experiências de sucesso, de insucesso, e a gente se constrói como alguém que enfim sabe as coisas, né? Então isso é o 10º elo. Bhava, né? Nascimento. Ou seja, as nossas experiências de gostar, elas vão configurar o mundo. E a gente tem essa sensação de que o mundo é isso. Surge uma certeza. O mundo é isso, é um conjunto de experiências de gostar ou não gostar. Isso é o mundo, isso é a vida, isso é a realidade. E aí é muito comum, aí isso vai sendo transmitido, né? Então, isso vai se transmitindo de uma maneira um pouco geracional, os pais vão ensinando para os filhos o que é bom, o que não é. E aquilo vai sendo desenvolvido socialmente, com as escolas, né? Vai vindo uma escolarização desse processo, né? Em que a gente vai sendo ensinado a operar a partir desse modo. Então isso tudo é o 10º elo. Bhava, que é o surgimento da identidade. Identidade inseparável de uma visão de mundo. Mas não para por aí, porque essa identidade, quando surge, ela precisa operar. Então vem Jet, o 11º elo, que aqui é o bebê que nasceu. Né? Então na figura ali é a mulher que deu à luz. Porque nasceu. Então o 11º elo é assim, casou, aí tem segunda-feira, tem terça-feira, tem quarta-feira, tem quinta-feira, tem outras coisas que quando aquilo era de vez em quando não tinham. Aí tem os próprios imponderáveis da vida cotidiana, que é o fato da pessoa descobre que aquilo, o outro nem sempre está de bom humor, o outro nem sempre não sei bem o que, aí tem a própria confusão do dia a dia com todos os seus altos e baixos, né? A pessoa se constrói como alguém que agora é um profissional de uma certa área, ela vai ver que eu tenho sucessos, tem insucessos e tem a impermanência das coisas, né? Então o 10º elo, às vezes ele é representado, desculpa, o 11º elo, às vezes ele é representado também por um equilibrista, que é exatamente a nossa situação no dia a dia, né? A gente equilibrando muitos pratos. Ou seja, todas essas identidades que a gente sustenta, a gente tem que manter elas funcionando. Então aquilo dá um trabalho. Então tem que realizar ações, e aquilo, né, o chamo é auto-punch, uma série de coisas assim que a gente tem que ir fazendo para manter aquilo tudo acontecendo. Isso é o 11º elo, são as circunstâncias da vida. Basicamente o galo, né? O galo. É o galo trabalhando. É o galo trabalhando para manter os pratos todos girando. Exatamente. Isso é o 11º elo. Aí somos nós com os nossos muitos pratos lá girando, né? Isso é o 11º elo. São as circunstâncias da vida. Nisso a pessoa vai ter todos os altos e baixos. Vocês vão olhar aqui nessa experiência que entre os 6 reinos aqui e os 3 animais tem uma experiência de alto e baixo, né? Então aquilo ali vai caindo, vai caindo, vai caindo, de repente sobe, 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 sobe. Ou seja, é o próprio movimento cíclico, né? De alto e baixo. Aquilo tem momentos que a pessoa tem certeza de que é aquilo que ela quer fazer, aquilo tudo está dando certo, assim por diante. De repente aquilo... Você pensa, o que aconteceu? Já que veio o tiro. A pessoa se arruma, se organiza, vai de novo. Então tem esse movimento cíclico, né? Por isso que é uma roda, né? Sempre girando. Isso a pessoa vai passear pelos 6 reinos, pelos diferentes estados internos, né? Então é o que muita gente vai chamar de viver, né? O viver é o 11º elo. Vocês pensem, pessoal, quando a gente está lá ocupado, equilibrando aqueles pratos todos, né? Imagine, aquilo teve 10 etapas que passaram assim, a gente nem viu, né? Muito impressionante isso. Por quê? Porque quando a gente está girando os pratos todos, a gente está extremamente ocupado. A gente não tem tempo nem de respirar direito, né? Porque a gente está lá fazendo uma série de coisas e tem uma planilha que tem que cumprir e tem as coisas que vão vencer e os outros projetos que a gente quer fazer e aquilo tudo vai andando. Nisso a vida passa. Então se diz assim, né? A gente tem uma sensação dentro do samsara de que tá bem dentro do samsara é estar equilibrando uma série de pratos. Só que o tempo passa. Quando o tempo passa, o 12º elo vai encostando na gente. Bem lentamente ele vai chegando, sem pressa.
Ou seja, a capacidade da pessoa de equilibrar muitos pratos começa a diminuir. Ela começa a soltar os pratos. Às vezes meio na marra, né? Alguns caem, mas aquilo vai indo. Então a gente, com o passar do tempo, pode ser que vai diminuindo a possibilidade de equilibrar muitos pratos, né? De manter muitas coisas, muitos Vedanas girando, né? Aí aquilo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que a pessoa no fim está com um único prato, que é manter a própria saúde. Às vezes é o máximo que a pessoa consegue. Tá lá. O próprio corpo é o único prato que ela está lá tentando manter ainda. Mas às vezes até isso ela não consegue, sozinha. Precisa de ajuda. Então vai ter que encostar alguma coisa próxima à pessoa, às vezes uma máquina, ou algum remédio, alguma coisa que a pessoa tem que ir para manter aquele prato ainda ali, né? Ela vai. No fim, até respirar, às vezes pode ser o último prato que a pessoa ainda está lá. Então, manter esse último prato, tem o 11º elo, né? Aí, no fim, talvez nem esse a pessoa consiga. Aí, pluft. Aí vem o 12º elo, que é o fim desse processo, que é a morte, decrepitude e morte. Esse é o 12º elo. Mas não necessariamente é o fim da vida. É o fim de uma experiência, entende? A gente morreu várias vezes já nessa vida. Sem ter morrido, sim. A gente morreu várias vezes. Ou seja, toda vez que a gente encerra um ciclo, tem uma morte ali dentro. Só que o que acontece? Tem um processo muito curioso que ele está acontecendo em paralelo a isso, que é o processo de transmigração. Que é assim, a gente quando está no 11º elo, se aproximando do 12º elo, ou seja, a gente está finalizando alguma etapa, algum ciclo da nossa vida, a gente está morrendo. Então a gente tem uma sensação de morte. A sensação de morte é que a gente fica um pouco sem saber quem a gente é, o que vai acontecer agora. A gente fica sem chão. Isso é a sensação de morte, né? Dentro do processo dos 6 bardos, né, como o Guru Rinpoche vai explicar, há uma sensação no processo de morte de que a pessoa às vezes é como que ela é pegada pelo pé e ela é simplesmente arremessada, assim, né? Pega pelo pé e ela começa a girar. Mas observem, pessoas que têm uma morte de alguma identidade de maneira muito súbita, a pessoa fica um pouco sem chão. A pessoa fica girando, né? A pessoa entra num looping assim, ela fica girando. Ela está procurando estabilizar algum lugar. Ela tá com esse barquinho procurando alguma coisa que ela possa pegar, porque ela está se sentindo frágil. Aquilo que oferecia a sensação de terra, de estabilidade, de segurança, de uma identidade clara, a pessoa fica sem aquilo. E ela entra num looping que ela está procurando se agarrar a alguma coisa. Então a pessoa pode ser que fique um tempo dentro disso, né? Então ela está no 4º elo. Então a gente tem muito cuidado com as nossas transmigrações. Ou seja, para a gente quando morrer em alguma coisa, a gente simplesmente não reeditar tudo igual de novo. Muito cuidado com as transmigrações. O Osho dizia, no sentido assim, do casamento, né? Ele dizia, se a pessoa não cuidar, ela acaba casando sempre com o mesmo. Porque é muito fácil a pessoa juntar, aglomerar um conjunto de experiências que ela julga como positivas que ela teve, e aí agora que ela morreu, ela diz assim, não, mas aquilo funcionou, não funcionou por causa do outro do lado direito, mas um pouco aquilo andou, agora vai dar certo. Daí a pessoa te transmigra e aquela coisa acontece. Às vezes a pessoa até começa a abrir umas concessões, assim, né? Bom, tudo bem, se ele não for vegetariano, tá bem. Ou se ele não meditar, também tá bem. A pessoa começa a abrir umas concessões, assim, para ver se o Alaya Viginana amplia um pouco, assim, né? Ela tem mais opções agora, porque não estava muito fácil. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com as nossas transmigrações. Ou seja, que a gente quando... O Lama ele sempre diz assim, evite transmigrar. Evitar transmigrar é assim, evite trocar 6 por meia dúzia. Imaginando que agora você fez uma outra alteração e aquilo, enfim, vai ser alguma coisa duradoura, alguma coisa, enfim, coisa final e assim por diante. Né? Tomar cuidado com isso. Ou, no mínimo, que a nossa transmigração tenha bodhicitta por base. Que se a pessoa for, enfim, renascer, que ela renasça por compaixão ali por dentro, né? Que ela tenha uma visão um pouco mais ampla do processo todo que está acontecendo. Isso é super importante. Porque a gente, quando morre em alguma coisa, aquela morte, ela, na verdade, é o princípio de algo que a gente está aberto para entrar de novo. Né? Então, que a gente tenha esse cuidado. Né? Então, isso é... Ou seja, quando a gente morre, vem o 12º elo, a gente automaticamente é jogado para o 4º.
gente pega o nosso barquinho e tá lá, tudum, 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 procurando, né? Esse é o processo. Então, a iluminação final, vamos dizer assim, a pessoa, ela ilumina os dois. Então, quando há esse processo, a pessoa, ela, mesmo o primeiro ela, a pessoa ilumina, né? Então, há diferentes modos da gente iluminar esse processo. O modo causal é a gente pegar, assim, uma experiência nossa que terminou. Uma relação com um objeto, uma profissão, um empreendimento, qualquer coisa que tenha terminado. 12º ela. Daí a pessoa volta a 1. Ela lembra do dia a dia de quando ela estava dentro daquilo. 11º. Ela começa a lembrar, ela equilibrando aqueles pratos, ela fazendo aquilo tudo. Ela volta a 1. Mas daí ela lembra o dia que ela nasceu dentro daquilo. 10º ela. Como que ela nasceu ali dentro? Como é que foi esse nascimento? Tinha um champanhe estourando? Como é que era? Tirou foto? Como é que foi esse nascimento? O dia que a pessoa disse, não, eu sou isso. 10º ano. Mas a pessoa lembra assim, não, peraí, eu nasci dentro disso porque eu colhi frutos ali. Eu aspirei aquilo. Por isso que se diz, cuidado com o que a pessoa deseja, porque pode ser que venha acontecer. Esse é o 9º elo. A pessoa lembra dela colhendo os frutos. Mas ela só colheu os frutos porque ela fez planos para obter aquilo. 8º elo. Esses planos que a pessoa fez, eles estavam baseados numa sensação de gostar que ela teve. No mínimo, ela achou que aquilo era interessante. 7º elo. Aí ela procura lembrar de quando ela fez contato com aquilo, pela primeira vez. Como é que foi o contato? O que a pessoa estava buscando? O que ela imaginou que ali ela iria encontrar? 6º elo. Esse contato está ligado à pessoa olhar, ouvir, assim por diante. 5º elo. Só que esse contato, a partir do corpo, a pessoa buscou alguma coisa. Então ela tinha um movimento que ela estava com o barquinho dela lá, buscando alguma coisa. Ela estava buscando alguma coisa porque ela tinha uma sensação interna de que ela tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha uma sensação muito sutil de uma identidade que ela estava buscando algo. Esse é o 3º elo, Vijnana, consciência. Né? Ela tinha uma identificação com um processo interno que ela buscava materializar. E isso nada mais é que a condensação de uma marca da pessoa, uma tendência da pessoa, um hábito da pessoa, 2º elo. Esse hábito, a pessoa não reconheceu aquilo como inseparável da mente dela. Ela dizia, eu sou isso, como se fosse algo incrustado nela, né? Como se fosse algo externo a ela. Ou mesmo que ela dissesse aquilo vinha pelas entranhas dela, ela não via aquilo a partir do princípio da coemergência. Ela não via aquilo como um espelho da própria mente dela, de modo luminoso. 1º elo. Na base disso, essa liberdade da gente estar o tempo inteiro fazendo tudo isso. O elo 0, vamos dizer assim, né? Que é o espaço básico da mente. Né? A base de onde tudo isso ocorre. Então isso é como se fosse a dissolução causal. Que a gente pode fazer isso, né? Mas a gente pode usar o processo causal e a gente pode usar o processo direto. O processo direto é em qualquer elo que a gente esteja olhando, a gente pega o princípio da coemergência e olha para aquilo. A gente conseguir ver aquilo de modo mais amplo. Aí a gente ilumina aquilo, né? Então são como duas formas da gente olhar para esse processo. Né? Explica mais essa forma. Qual delas? Não causal. A não causal, ela é um pouco a gente pegar esse assunto todo do primeiro elo que a gente estava conversando ontem, da pessoa reconhecer a coemergência, ela reconhecer a mente dela dentro daquilo tudo que ela está vendo. O outro modo que a gente usa muito no SEB é o roteiro dos 8 pontos do Prajnaparamita. É a mesma coisa. A gente puxa uma forma com um exemplo, essa forma pode ser qualquer área da nossa vida, e a gente vai começar a contemplar a energia que brota em nós na relação com aquilo. A pessoa vê, uau, essa energia não é daquilo, essa energia é da minha mente. A pessoa vê a sensação de identidade que surge dentro dela a partir dessa energia, que não tem nada a ver com aquilo. A pessoa vê a coemergência com a mente dela. Ou seja, como que a mente dela está construindo aquilo. Não tem nada na materialidade daquilo. Aí tem o roteiro que a pessoa vai usando até que ela sorri. Porque ela vê que não tem nada ali dentro. Ela vê que é um vulto da mente dela, um sopro, né? Mas que se ela olha de maneira parada, serena, ela vê que aquilo é simplesmente um sonho da mente dela que está acontecendo. Quando ela vê isso, aí vem sorrir.
ela contempla a magia, ela consegue sorrir disso tudo. Então não é mais assim, o que eu faço com aquilo, é simplesmente eu ver. Aí se a pessoa fizer ou não fizer, isso não é mais o ponto. O ponto é a pessoa ter a lucidez diante do surgimento, diante da sensação de existência daquilo, né? Então uma outra forma é a gente pegar o roteiro dos 8 pontos, que é como se fosse uma coisa mais direcionada mesmo, e olhar para essa experiência, né? Então isso é como se fosse sair pelo primeiro elo também, né? Só que o roteiro dos 8 pontos é como se fosse um roteiro bem detalhado para praticar esse primeiro elo, né? Ou seja, a vidya e Rika, a gente superar isso. O Sutra do Coração, todo ele é voltado para isso, né? O Sutra do Coração da Prajnaparamita. Aí tem o mantra, né? Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Então esse Sutra do Coração, esse mantra da Prajnaparamita também é uma ferramenta da gente ir de uma margem até a outra, né? Então a gente parte Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha, é assim, atravesse completamente até a outra margem. Isso é a tradução do mantra. Então a gente tem lá o nosso barquinho. Então o Buda dizia, o Prajnaparamita é como se fosse um barco. É um barco que nos leva da margem da ignorância, no sentido de ver tudo como externo e separado, até a margem da lucidez, em que a gente vê as coisas dessa perspectiva coemergente, lúcida da mente. Aí o exercício é a gente parar, no início a gente pega uma coisa de cada vez. Então a gente vai lá, tem o nosso barquinho do Prajnaparamita, a gente pega um exemplo, pega uma cadeira, vamos supor. A pessoa bota a cadeira dentro do barquinho e vai remando até a outra margem. Ela chega na outra margem da lucidez e tira a cadeira. Só que daí quando ela olha para trás, tem todo o resto. Ela volta, ela pensa, não, agora eu já tô craque, agora eu vou pegar uma coisa bem cabeluda. Daí a pessoa bota dentro do barquinho, o barquinho afunda. Ela tem que... volta, se equilibra de novo, pensa, não, vou pegar uma coisa mais leve agora, né? Daí ela pega uma outra coisa mais leve, pega uma imagem de um Buda, alguma coisa assim, para ela ir treinando, né? Daí ela vai lá, contempla com a emergência, não sei o que, o aspecto vazio, luminoso, sorri, isso tudo, e a pessoa remando com o barquinho dela, né? Ela sorriu, viu aquilo, aí deixa na outra margem, aí a pessoa volta com o barquinho e vai, tutum fazendo. Aí a gente no início tem a sensação que está fazendo tudo aquilo um por um, né? Tem que levar o samsara inteiro no barquinho, viagem por viagem. Aquilo é infinito, né? Aí por um tempão a gente faz isso. Aí tem a prática que o Lama apresenta, que é buscando o ponto último, em que a pessoa treina já a ficar na outra margem, sem precisar ficar fazendo viagem uma por uma. A pessoa tenta, da outra margem, olhar para tudo. Então, da margem da lucidez, ela tenta olhar para a outra margem do rio, do samsara, para olhar tudo aquilo. Aí ela vê que as duas margens se encontram. Sempre foi uma única margem. Sempre foi um único solo. Nunca houve dois solos. Então, isso é o roteiro do Buscando o Ponto Último. Isso depois vai nos levar à prática da presença, que a gente vai usar nessa condição livre de onde tudo isso surge. Aí são roteiros de prática que a gente vai aprofundando, mas a entrada para todos eles é justamente essa prática dos 12 elos, né? Que é como se fosse uma maneira um pouco mais lúdica, porque a gente vai vendo aquilo ganhando corpo, né? Aquilo vai ganhando vida, vai ganhando emoção, vai ganhando sentido de praticidade e assim por diante. É muito impressionante. E é válido a gente olhar os 12 elos das duas formas. Tanto da causal como a não causal, por exemplo. Você pega uma experiência e tenta ir esmiuçando ela, conforme ela. É muito útil. O Buda sugeria isso, né? O Buda sugeria exatamente isso, fazer as duas coisas. O processo causal. Então tem no Buda Dharma esse textão que o Marcelo traduziu, né? O Buda apresenta, né? Tem o sentido reverso e reverso dos 12 elos. Então ele mostra como que o samsara surge a partir desse processo encadeado, né? Porque uma coisa encadeia, favorece, propicia a outra. Tu não consegue separar bem
onde é que começa um, termina o outro, né? É um processo didático que ele usa. E aí ele faz esse processo do primeiro, ou seja, ele começa da base livre, né? Ou seja, como que da base livre os seres se confundem? Como que da base livre surge por luminosidade o primeiro elo? Surge o segundo, terceiro, quarto. Aí ele vai vendo. Aí quando ele chega no 12º, ele volta no sentido reverso, até extinguir. Então ele oferece as duas opções. A gente fazer esse processo e depois, ou a gente, independente de qual situação a gente está olhando, a gente tentar olhar com profundidade para aquela mesma, né? O que vai favorecer isso é shamatha, silêncio, estabilidade. Porque do contrário, a gente vai olhar para algo e aquilo já vai ter uma seta dentro dizendo faça isso. Aí aquela seta, que a princípio é a nossa liberdade de seguir o impulso, aquilo se transforma na prisão. Porque a pessoa fica inebriada por aquilo e vai embora, entende? Vamos um exemplo uma vez. Diz assim, a pessoa está andando na rua, um dia quente. Aí vê assim, sorvete, letreiro assim. Aí o que acontece? A pessoa diz, eu quero, que bom, um dia quente, o sorvete, será que tem de pistache? Será que tem de não sei o quê? Começa. Mas a pessoa perde a beleza de reconhecer que coisa incrível, que como que um conjunto, um banner, assim, meio tosco, produziu esse mundo interno todo. Ou seja, ali não tem sorvete ali, entende? Ele tem um banner, tem toner de impressora ali escrito, entende? Ou aquilo foi pintado numa parede com tinta. Mas a pessoa perde isso e, o sorvete, eu quero, será que tem disso, será que não tem daquilo, será que eu comprando aquele outro, não sei bem o quê? Aí aquilo tem um aspecto dinâmico dentro. O Sansara nos pega pela dinamicidade dele. Tem um ser estranho aí, né? Um sapo. Legal. Ontem aconteceu isso do sorvete. Ontem nós tivemos essa experiência. Eu ainda tive a experiência de parar e olhar. Hoje não. Todas. Não, só tô pensando já hoje. Indiana. E eu ainda tô pensando hoje vai depois do ser o almoço. Já tem exemplo. Eu tinha que respeitar tanto a fila que eu entrei na fila, peguei o sorvete e não tinha dinheiro. Eu olhei no copinho, sorvete na mão. Puxa E eu lá parado olhando. Gente, ai, eu disse que eu não tô sem dinheiro. E a amiga ainda salva. Tinha méritos, né? Que bom. Mas é sempre isso, a gente olha para as coisas, aquilo tem um aspecto que mexe. Por isso que shamatha é importante. Porque a gente vai precisar parar e olhar com encantamento, né? Como é que pode, entende? Tem um letreiro tosco ali e já tô com cara de pidão salivando, pensando, e aí se alguém correr na minha frente eu já vou tentar empurrar aquela pessoa pro lado porque eu cheguei primeiro. E tem o Código de Defesa do Consumidor que tá aqui, tem os meus direitos, eu exijo nota, que é o CPF, não sei bem o que. E aquilo tinha um nada ali, entende? Isso é o Sansara, entende? Não tem alguma coisa cruel, alguma coisa horrível, não. Mas é isso, entende? É um aspecto dinâmico que a gente foi. Por isso que parar é essencial. Se não conseguir parar, a gente vai ser simplesmente engolido. Então, shamatha é a pré-condição básica para a gente poder fazer qualquer prática. Então é isso. E quanto mais a gente conseguir mergulhar nisso, melhor vai ser a nossa experiência de reconhecer essas etapas todas.